Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao primeiro dia da Semana de Tecnologia, um evento promovido pela Healthcare Alliance e seus parceiros, 100% digital, e que trará como tema principal tecnologias que facilitam a gestão do cuidado. Serão 2 dias de mesas redondas com vários especialistas e estamos apenas começando. Me chamo Fábio Sinisgali, sou diretor executivo da Healthcare Alliance e gostaria de dar início ao nosso encontro de hoje, onde abordaremos o tema como as instituições de saúde devem se posicionar frente à transformação digital. A pandemia causou impactos econômicos, sociais e sanitários em todo o mundo, porém, precisamos olhar para a situação que estamos passando de uma forma mais positiva. É possível enxergar, principalmente no mercado de saúde, novos caminhos que se abriram para a inovação. A tecnologia se destacou bastante, tornando-se essencial a transformação digital em nossas organizações. Quem não passa pela transformação digital permanece no que chamamos de colcha de retalhos de tecnologias. Precisamos também pontuar os benefícios que uma instituição pode conquistar com o avanço da tecnologia. Aceleração digital, inovação, novidades, soluções para o novo normal e tecnologias que possam agregar valor à sua instituição são tópicos que iremos abordar nessa mesa de hoje. Por isso, convidamos o Alceu, vice-presidente da MV e membro titular da Academia Brasileira de Administração Hospitalar, o André Alexandre Osmo, consultor sênior da consultoria do Sírio-Libanês, o Rodrigo Lutemberg, diretor de Serviços e Tecnologia da Float, e o Cláudio Juliano, médico, mestre e doutor em Informática em Saúde e CEO da Folks. Amigos, sejam muito bem-vindos. Acredito que nossa manhã será bastante produtiva e, com certeza, uma aula para todos que assistem nesse momento e aos que acessarão a gravação depois. Seria importante iniciarmos esse encontro contextualizando a necessidade da transformação digital para as instituições de saúde sob o ponto de vista de cada palestrante. Então, eu convidaria agora primeiro o Alceu para fazer a contextualização. Bom dia, Alceu. Bom dia, Fábio. Bom dia, doutor André. Bom dia, doutor Cláudio Juliano, Rodrigo. Hoje eu descobri que eu sou um homem mais corajoso do que eu achei que eu era, né? E falar desse assunto tecnologia na frente dessas feras aí, tem que ter coragem para participar. Então, o meu respeito e a minha admiração por todos eles. Bom, eu acho que nós, e o sistema brasileiro de saúde, e os modelos de gestão mais tradicionais, eles possuem um ciclo biológico, tá? Que normalmente é rompido quando nós temos a quebra dos pilares que sustentam esses modelos e esses sistemas. No Brasil, eu entendo que nós estamos finalizando, tá, um ciclo biológico desses modelos, e nós estamos entrando num outro ciclo. E para contextualizar, poderia trazer mais referências, mas eu quero tratar de 3 macro-referências que vão estabelecer esse novo ciclo. E elas não vão chegar todas de uma vez só, elas já estão acontecendo. Tá? E a partir disso, esse novo modelo, novo sistema, ele traz necessidades. E é aí que eu coloco a transformação digital como um fator absolutamente fundamental. O que nós temos de grande macro-referência no novo modelo? A primeira delas, não estou colocando aqui em ordem de importância, mas, não sem nenhuma dúvida, a formação de redes. Formação de redes hospitalares, mas, acima de tudo, formação de redes de saúde. Essa é uma grande característica. E não é só formação de rede para ser grande. Tá? Dentro
do seu contexto, olhando o contexto da formação de rede, nós estamos falando de uma cadeia de assistencial totalmente integrada. Tá? Isso é absolutamente fundamental dentro desse novo modelo. O segundo, vou ser rápido aqui por causa do tempo que a gente tem, né? O segundo ponto fundamental é a verticalização. Se a gente olhar há 15 anos atrás, o que nós tínhamos de verticalização no nosso país? Praticamente nada. Tá? Hoje, a verticalização é um fator fundamental para aqueles que dominam o seu padrão assistencial, para aqueles que dominam o controle da sua gestão, para aqueles que dominam a coordenação do processo assistencial acima de tudo. E o terceiro, a terceira grande macro-referência é que há um desejo, desta vez, há um grande desejo de verticalizar e de formar redes, mas dessa vez existe um aporte de recursos considerável que permite que isso seja feito. Num primeiro momento, isso muito estimulado pela presença do capital estrangeiro, mas nesse momento não é mais só capital estrangeiro, a gente tem visto nos últimos IPOs que tem acontecido uma parcela considerável, um percentual considerável dos recursos aportados são de instituições nacionais. Bom, dentro desse contexto, tá, a transformação digital ela é absolutamente fundamental. Tanto porque nós, ao fazer isso, nós estamos falando de definição de grandes estratégias, de acompanhamento de grandes estratégias, e tu não tem como fazer isso sem transformação digital. Aliás, a gente precisa trocar esse conceito antigo de que, especialmente, TI era só uma área de tecnologia de informações. Hoje, TI é uma área de grande suporte para as estratégias dessas grandes instituições. E, do ponto de vista operacional, né, é simples a gente dizer que não há como operacionalizar grandes redes, tá, sem que a gente tenha a transformação digital no centro de toda esta operação. Então, eu vejo assim, tá? Para contextualizar inicialmente, são esses pontos que eu gostaria de colocar. Excelente, Alceu, muito obrigado. Vou passar a palavra para o André, para também fazer as suas primeiras considerações. Acho que está no mudo, André. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês. E eu diria que, acrescentando ou complementando o que o Alceu falou, que é absolutamente o fulcro da questão, nós temos duas agravantes, né? Duas questões importantes aí que envolvem a questão da saúde no Brasil, no mundo, mas agora particularmente também falando do Brasil. Uma que foi anterior à Covid, é o gasto excessivo, o custo incontrolável da saúde sem a correspondente qualidade entregue, sem a correspondente valor entregue ao doente e à sociedade. Esse já era um problema sério e este problema seguramente já nos remetia a uma questão da necessidade da mudança, transformação da gestão para um modelo de gestão mais ágil, mais eficaz, com controle de custos e principalmente associado a uma entrega de valor ao doente e à sociedade. E isso tudo, nessa época, gerou e gera ainda algum embate entre os financiadores e os prestadores de serviço. A isto, que já era uma questão muito complexa, se somou a pandemia. E com a pandemia nós verificamos uma questão adicional. A maior parte dos hospitais e dos prestadores de serviço em saúde começaram a ter problemas de caixa. Por quê? Porque o paciente COVID, ele é um paciente fundamentalmente que permanece um tempo bastante prolongado internado, consome muito serviço e poucos, vamos dizer assim, insumos que geram resultado operacional, resultado financeiro para estes
para esses prestadores, o que também, por outro lado, aliviou bastante os financiadores, né? Ocorreu uma redução drástica da sinistralidade das operadoras de seguro-saúde, justamente pelo mesmo motivo e também pelo fato de que a maioria dos prestadores deixou de atender, não por vontade própria, muitas vezes, mas pelos próprios clientes, os procedimentos eletivos, os procedimentos, inclusive, que apresentavam maior rentabilidade. Tudo isso somado resume uma questão, né? Duas questões. Uma, que nós precisamos melhorar nossos processos na área de operação, fazendo com que eles sejam mais ágeis, mais enxutos, mais resolutivos e com menos custo. E, claro, a alta gestão e a transformação da gestão para ter este foco. Ora, isto é impossível sem o papel da transformação digital. Então, eu diria que esta é um ponto fundamental em que a digitalização de todos os processos e sistemas vai necessariamente ser o grande fator de contribuição para a redução de custos e para a agilidade do sistema. Por outro lado, né, olhando pelo lado oposto, é praticamente impossível se criar uma transformação digital sem uma adequação de processos e de gestão. É muito frequente, para quem já milita há muito tempo na área, seguramente o Cláudio me acompanham nesse tempo, talvez não tanto, mas no tempo, mas frequentemente se propõe implantação de sistemas, de modelos de digitais, e que ou não deu certo, ou criam até mais barreiras, porque os processos, né, não foram adequados às melhores práticas. Então, isto é um conjunto que tem que andar paralelo e simultâneo, adequar as melhores práticas aos sistemas de gestão modernos e ágeis à implantação dos modelos de digitalização desses processos. Isto é absolutamente crítico, porque senão, e isto eu vi mais de uma vez, na hora que se informatiza e o gestor acha que, porque implantou o sistema, resolveu as suas questões de operação e de gestão e de processos, às vezes até piora a situação da instituição. Por isso que veio esta ideia de trabalharmos em conjunto, né? Eu vejo que é absolutamente fundamental e crítico que a transformação digital esteja acompanhada da transformação da gestão, da melhoria de processos e da excelência operacional. Aí sim poderemos obter um objetivo que facilite, agilize, crie economia no sistema e viabilize as grandes redes. Muito bom, André, muito obrigado. Vou passar a palavra agora para o Rodrigo fazer as suas primeiras considerações também. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Prestei muita atenção no que o senhor Alceu e o André comentaram, e eu vou fazer uma conexão muito para poder complementar, né? Fazendo um recorte do ponto de vista tecnológico. Eu gosto de dizer que a transformação digital em si, apesar de um tema tão já discutido há anos, mas ainda ele é contemporâneo, ele ainda é novo, né? Porque algumas instituições não conseguiram, talvez, colocar em ação os planos de transformação, mas eu gosto de dizer que a transformação em si não é o investimento propriamente dito, né? Como o senhor falou, a tecnologia está no centro da estratégia. Então, sim, requer investimento. Mas apenas o investimento, trazer tecnologia para dentro do ambiente hospitalar e para os processos operacionais, não quer dizer ainda que eu estou começando a me transformar. Que é muito do que o André falou, né? A qualidade do serviço prestado, se ela não melhorou, se o custo foi aplicado, se o investimento foi feito, mas não melhorou a prestação de serviço e a qualidade, não transformou. Então, eu posso ter um hospital tecnológico, posso ter portais para poder fazer mapeamento dos facilities, né, gestão de
inventário, etc., beacons, Wi-Fi, tudo muito tecnológico, e a transformação para o paciente não aconteceu. Então, eu gosto de dizer que o investimento é a base para a transformação, mas não é a transformação em si. Então, a transformação ela acontece quando eu consigo aplicar os investimentos em tecnologia e começar, então, a transformar a experiência, tanto dos agentes da saúde, quanto, principalmente, para o paciente, que é quem usa o serviço, né? Então, a transformação é a orquestração da tecnologia que eu acabei de investir, mas não o investimento em si, né? Então, acho que isso conecta muito com o que o seu e o André comentou, em que se existe impacto na experiência, né, dos agentes e do paciente, existe transformação. Se não existe impacto, se não existe mudança, a transformação ainda não aconteceu. Apesar do investimento ter sido feito, a transformação ainda não aconteceu. Então, esse é o meu olhar sobre transformação digital. Para mim, transformação digital tem mais a ver com estratégia, né? Tem mais a ver com mudança de set, tem mais a ver com o uso da tecnologia em si, bem usado, né? Do que apenas o investimento. Tá? Então, acho que é um olhar sobre acho que a real definição sobre o que é de fato a transformação. Obrigado, Rodrigo, muito bom. Vamos passar agora para o Cláudio fazer as suas primeiras considerações. Pessoal, bom dia a todos. Obrigado aí, Fábio e toda a equipe da Healthcare Alliance para estar aqui com vocês hoje. Eu, vendo os colegas falando, me ocorre o seguinte: eu acho que é chegada a hora de dizer que transformação digital não é coisa de TI, né? A gente não está mais falando de projetos que tem a TI tem que fazer isso, a TI tem que fazer aquilo, que estamos implantando o sistema, estamos implantando MV, e aí vai ser uma grande revolução a partir de processos que não evoluíram junto com a tecnologia. Então, eu acho que quando a gente tem agora essa oportunidade de discutir transformação digital, a gente tem que trazer sempre o diretor médico, o diretor geral, os coordenadores das áreas, e não o, perdão da palavra, o carinha da TI, né? Porque não é mais uma questão de tecnologia. Transformação digital é mudar, transformar, evoluir digitalmente um processo que tem que ser bom, né? O André estava falando um pouco disso. Então, nós precisamos, para isto também, e aí é o nosso viés enquanto consultoria, enquanto metodologia da RIMS, a gente precisa de processos metodológicos para garantir que esta transformação, essa mudança aconteça de maneira adequada, incorporando a tecnologia no processo melhorado para trazer o benefício operacional, assistencial, da gestão, etc. E a transformação também hoje acontece não só para dentro da instituição, mas também para fora. O seu começou a falar algo fundamental, que é a formação de sistemas de saúde integrados e digitais. Eu diria até que, quando a gente está falando de sistema de saúde integrado, não está necessariamente falando de interoperabilidade, não é a questão técnica de novo. A gente está falando de sistemas de saúde que vão, a partir até de entes apartados, não só mesmo um grupo em si, fazer atenção integral à saúde do cidadão, de maneira que tecnologia, para isso, é fundamental. Transformar a forma de se prestar o cuidado do paciente é fundamental. E a gente vai fazer isso com tecnologias digitais. Para fazer isso, nós precisamos de método, precisamos ter uma forma adequada de fazer. Aprender com o erro de outros, né, para que a gente não repita isto. Então, a minha grande esperança a partir de agora, meus amigos, é que transformação digital não é coisa de TI. Muito bom, Cláudio, muito obrigado pelas considerações de todos vocês. Eu também gostaria de lembrar a todos os participantes aqui que nós iremos receber aí as perguntas de vocês através do chat, e ao final a gente vai disponibilizar aí para que os nossos palestrantes possam respondê-las, né? Então, eu gostaria aqui de dar a sequência aqui na nossa mesa, no nosso debate, que está sendo muito boa.
O Cláudio falou muito bem aí, né, de que a transformação digital não é coisa da TI, né? E então Cláudio, sabemos que as instituições que não seguem e não se adaptam ao mundo digital acabam ficando para trás. Como a Folks pode contribuir e pode ajudar as instituições de saúde a acelerarem rumo à transformação digital? Fábio, como eu falei há pouco, um ponto fundamental da transformação digital é ter um método de trabalho para isso, né? E a Folks sempre se valeu de metodologias nacionais e internacionais para ajudar os hospitais, toda a área de saúde a se transformar digitalmente, né? E para isso também esses métodos são o elemento essencial do nosso trabalho de consultoria para acelerar essa transformação digital. A gente também tem investido muito tempo e energia para que a gente possa transformar não só a instituição em si, os seus processos, mas também as pessoas, né? Os líderes das organizações precisam também ser mais digitais. E por isso que a Folks tem atuado em duas grandes áreas, né? A área nossa de consultoria para a transformação digital, no qual RIMS é método, não é objetivo finalístico, né? Não é só visando certificação. RIMS para o nosso trabalho hoje é método. Tanto que a gente tem vários dos nossos clientes que estenderam até a lista de requisitos, né, que é a parte da metodologia, para orientar essa transformação digital, né? E na área de treinamento, que seria a nossa segunda grande atuação, a gente começou com Folks Academy e agora em junho vamos lançar a Digital Health Academy e em breve vocês também vão ser aí convidados a conhecer. Mas aí, Fábio, eu acho que é com essas duas linhas. Nós cuidamos da melhoria de processos usando as tecnologias digitais, orientando como fazer isso com método, e os que conseguiram chegar lá têm um selo, uma certificação que chancela todo o trabalho realizado. E preparando mentes, trabalhando nas competências digitais que um executivo da saúde precisa ter. E aí eu falei agora, executivo da saúde, uma vez mais, não só a pessoa da área de tecnologia. A gente tem que ter gestores da área de saúde mais capacitados, e eu quero dizer com isso, com maior competência na área de saúde digital. Então, são esses dois focos que a gente tem trabalhado aí com vários hospitais Brasil afora, e também em outros países também. A gente tem alguns bons projetos na Colômbia, no Chile e na Argentina. Excelente, Cláudio. Muito obrigado. André, você falou de valor em saúde, falta de recursos para as instituições de saúde em função da pandemia, né? E a importância da melhoria dos processos e da excelência em gestão, né? Eu gostaria de te perguntar, a transformação digital consiste em integrar as inovações tecnológicas nos mais diversos processos, se adequando ao novo modelo assistencial à saúde. Como você enxerga que isso deve acontecer nas instituições de saúde de forma a não prejudicar o atual modelo assistencial? Seria trocar o pneu com o carro andando? Muito bom. Sim, vamos começar. Trocar o pneu com o carro andando e sempre será de qualquer transformação em instituições de saúde, porque nós não podemos parar o carro na concessionária ou no mecânico para fazer a revisão, porque nós temos que continuar atendendo, trabalhando e assistindo a população. A transformação digital é fundamental em vários aspectos, né? Primeiro, se nós olharmos a gestão de processos, nós vamos ver que toda aplicação das metodologias Toyota, Lean Health, enfim, que nós temos trabalhado, implantado em diversos hospitais, em diversos estados pelo Brasil,
eles se baseiam em criar um modelo de processos que seja adequado, né, eficiente, e quando eu digo eficiente, é com o menor consumo de esforço, buscando o maior resultado, e com, no final da história, levando à produção e geração de valor. Né? O que a gente chama de valor e saúde? A gente chama de se obter os melhores resultados com os menores custos, ou seja, termos processos eficazes e eficientes. E a gestão, onde entra nisso? Também não adianta melhorar o processo se eu tiver uma gestão que não é uma gestão ágil. Hoje, nós estamos falando no mundo em metodologias ágeis, né? Em Scrum, enfim, em outras formas, né, de metodologia que fazem com que a gestão ajude a agilização dos processos e não faça o inverso, né? De nada adianta eu ter um processo bem estruturado e ágil se a minha gestão passa pela assinatura de 5 instâncias, pelo modelo de silos, né? Que grande parte das instituições agem e se estruturaram e ainda se estruturam e vivem sem a devida interação entre essas áreas. Esse é um ponto. Tudo isso buscando o valor. O que a gente chama, no final das contas, de valor para o paciente ou para a saúde? É nos desfechos, nos resultados. Então, eu estou gastando R$5.000 para fazer um procedimento e o meu paciente, depois de 6 meses, 3 meses, 1 ano, esse gasto é recompensado pela restituição à capacidade funcional, ao bem-estar, à felicidade dele, certo? E a evolução do quadro positivamente. Às vezes eu gasto R$3.000 para esse mesmo paciente, né, num procedimento que depois de 1 mês ele tem que reinternar, depois de 6 meses tem que reoperar, depois tem uma complicação, vai para a UTI, em vez de gastar R$3.000, eu acabei gastando 30, né, para obter um resultado muito inferior. Este é só um exemplo. Onde que entra a transformação digital? Primeiro, para acompanhar os desfechos, para acompanhar a evolução desses pacientes, para acompanhar e conseguir remunerar o sistema pelos resultados, eu preciso ter todo o processo de acompanhamento digitalizado. Eu preciso estar com esse paciente no sistema e que em todos os lugares que ele vá, ele seja reconhecido e, ao mesmo tempo de reconhecido, também todos os sistemas se conversem. E como é que eu ajo na gestão também? Por que eu preciso? Eu tenho que acabar com o modelo de silos, né? Eu tenho que transformar essa gestão numa gestão ágil. Para isso, é virtualmente impossível ser feito sem o modelo de apoio digital a essa situação. Então, quando a gente fala em transformação digital e quando fala necessidade de termos um diagnóstico institucional completo, e quando eu digo completo, estou falando um diagnóstico da gestão, da maturidade dessa gestão, ou seja, da prontidão que ela está para conseguir evoluir para novas metodologias e novos desafios, maturidade da excelência operacional, ou seja, a prontidão de querer e conseguir mudar os seus processos para um modelo mais eficaz e mais eficiente, aliado à prontidão digital, ou seja, também estar pronto a evoluir, investir e conseguir juntar tudo isto num todo, que, na verdade, eu estou falando numa transformação organizacional e, na verdade, eu estou falando numa transformação do modelo assistencial e do modelo de saúde, que não é uma prerrogativa do Brasil, é uma prerrogativa do mundo, e que isto é impositivo, principalmente agora,
diante dos desafios da Covid, que nem sabemos se não vamos, ou estamos tentando evitar para entrar numa terceira onda, esperemos que consigamos, mas, enfim, alguma hora isto vai ser controlado, mas quando for controlado, nós vamos ter que pegar e catar os cacos, né, dos serviços, dos prestadores de saúde, para tentar, aí sim, ajudar a ter uma ressurreição do modelo de saúde. E isso, quando eu digo, não só do privado, mas do público e do próprio SUS. Ótimo, André, muito obrigado. Alceu, você falou ali no início, né, das questões de redes, verticalização, recursos disponíveis aí para a área da saúde, né? Mas eu também queria te fazer uma pergunta para adicionar aí mais um ingrediente, né, de qual que é o papel do paciente no novo modelo assistencial e digital de sua saúde, né? E como o Grupo MV pode contribuir com os clientes que queiram evoluir na transformação digital? Eu sempre acho interessante essas questões quando a gente volta a falar do paciente, né? Recentemente, eu participei de um evento onde alguém disse, era até um pouco o tema do evento, assim, precisamos colocar novamente o cliente no centro. Aí eu perguntei quem é que tirou ele de lá. Tá? Porque a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que tudo que nós estamos falando é para ele. Não é? Evidentemente que, ao cuidar do paciente, surgem outras demandas do próprio processo de cuidado, né? O modelo de gestão, por exemplo, né? Ou até mesmo as próprias estratégias da instituição. Mas ela faz isso para cuidar das pessoas. Então, na verdade, tudo é para o paciente, né? E nós não podemos perder essa perspectiva. Né? Eu poderia colocar aqui muitos pontos que nós precisamos resgatar, né, nessa direção do paciente. Mas, pelo tempo aqui, eu prefiro focar em um ponto que é fundamental. Os hospitais, depois de muito tempo, descobriram que, para o próprio processo econômico, né, para o próprio processo de faturamento, o grande segredo estava nas informações assistenciais. Tá? E, com isso, eles migraram um volume enorme de funções administrativas para dentro do processo assistencial, especialmente dando essas atribuições aos médicos e às enfermeiras. E, com isso, nós fizemos o desfavor de tirar profissionais que originalmente têm todo um vínculo importante, né, e fundamental com o processo assistencial para colocá-los em processos administrativos. Aliás, em algumas instituições, esses profissionais são mais cobrados pelos registros que fazem e que têm vínculo com a questão econômico-financeira do que propriamente pela qualidade da assistência que prestam. Tá? Infelizmente, nós ainda temos situações desse tipo no nosso país. Bom, como é que resolve isso hoje? Tá? Colocar mais estruturas administrativas dentro das unidades de internação, de bloco cirúrgico, de centro obstétrico, não vai. Né? Primeiro, porque não há nem espaço de custo, né? Isso aumentaria enormemente o custo fixo. Né? Só tem uma forma, que é a transformação digital. O processo digital precisa permear de forma importante, especialmente todos os processos, mas agora aqui nós estamos falando do cliente, né? Especialmente os processos que conduzem a qualidade, a segurança e a qualidade da assistência. Aliás, eu até diria que conduzem o acesso, tá? A segurança e a qualidade da assistência. Esse é o nosso grande legado, né, de um processo de transformação digital na relação com o paciente. A questão dos cuidados coordenados, a questão do agendamento é interessante, né? Hoje nós já temos hospitais que distribuem as suas agendas para todos os consultórios médicos. Por que um médico do seu consultório tem que indicar um exame, né, dar um receituário e mandar o paciente lá no hospital para marcar
o seu exame ou entrar no sistema do hospital? Por que ele não pode ter disponibilizado no seu consultório a agenda dos hospitais da cidade, pelo menos, onde ele mesmo marca ali e já diz, ó, seu exame já está marcado dia tal, etc. Né? Então, essas coisas todas, nós precisamos beneficiar os pacientes. A MV, respondendo à segunda parte da pergunta, a MV, a nossa intenção estratégica é contribuir para tudo, é nós termos soluções para todo o processo. Evidentemente, nós temos hoje soluções como a Global Health, que vai desde a questão de controle de saúde populacional, gestão de saúde dos pacientes, né? Sistema que tem sido muito bem entendido no mercado, especialmente pelas operadoras, né? Dentro dessa linha de que cuidar das pessoas, né? De que fazer a promoção, prevenção, isso não só mantém, né, um aspecto de humanidade que nós temos que ter, de preservação das pessoas, mas também reduz sinistralidade. Tá? Então, nós temos sistemas ambulatoriais, nós temos sistemas de home care, nós temos sistemas, produtos para toda a cadeia. E aqueles que nós não temos, porque não tem escala ou porque nós não temos expertise, através da Healthcare Alliance, nós estamos procurando parceiros que têm. E, então, a ideia é que nós possamos dizer para os nossos clientes tudo, e absolutamente tudo que tu precisar em soluções de saúde, a MV tem para lhe oferecer. Ótimo, Alceu, muito obrigado. Rodrigo, você falou também da parte de investimentos e os impactos que isso pode também trazer aí para o atendimento aos pacientes, né? Como a Float pode ajudar no processo de transformação digital de seus clientes? Quais os requisitos básicos que uma instituição de saúde para se adaptar na infraestrutura necessária para dar suporte às novas tecnologias? Legal, Fábio. Obrigado. É uma pergunta que ela quer dizer assim, né? Qual é o caminho para poder começar a se transformar, né? E o caminho podem ser diversos caminhos, né? No ponto de vista tecnológico, tem muita oportunidade de investimento, dependendo de onde se quer chegar, né? Então, como é que a gente trabalha? Muitas questões, tudo depende de onde é que o cliente quer chegar no final, né? Por isso que eu gosto de dizer que não existe uma regra padrão para escolher o caminho tecnológico, mas existe uma regra um caminho feliz, uma regra padrão para poder se descobrir qual é o caminho, né? E aí eu separo em 3 pontos, tá? Sendo breve. O primeiro ponto é ter um mindset digital. Então, eu consegui conversar com o cliente para entender um mindset digital. E digital não quer dizer somente tecnologia. Digital quer dizer interoperabilidade da informação. Digital quer dizer rapidez. Digital quer dizer não pode parar. Digital quer dizer sim, tecnologia, porém tecnologia onipresente, ou seja, ela está presente em vários pontos. Não é apenas aquilo, não é apenas o Wi-Fi, não é apenas os servidores, tá? Esse pensamento de mindset tecnológico, mindset digital. E nem todo gestor, como até o próprio Cláudio falou, né, transita nessa discussão, nesse mindset. E com isso, o plano não é colocado em prática, né? Então, se for para dizer um caminho, o primeiro ponto é ter uma conversa com o mindset digital. O segundo ponto é saber onde estamos. Se a gente vai para algum lugar, eu tenho que saber onde é que eu estou. E para isso, um diagnóstico é muito importante, diagnosticar isso. E existem vários frameworks que ajudam a diagnosticar. Existe a própria RIMS, que é um diagnóstico no ponto de vista de maturidade. Existem alguns outros frameworks que questões de conformidade, como o LGPD, GDPR, como a ISO 27001 de segurança, por exemplo, né? E ali, através de um conjunto de frameworks, a gente consegue entender onde estamos, que é o segundo ponto, que é o diagnóstico, né? Que é muito importante. Isso serve sim, para todo o cliente. Isso sim é uma receita de bolo do passo a passo por onde começar, né? E o terceiro ponto
aí é que é ligado muito ao negócio saúde, o gestor saber qual é a jornada em que ele está, qual é a jornada prioritária, né? A jornada é ir para a nuvem, a jornada é interoperabilidade da informação, a jornada é gerenciamento de facilities, qual é a jornada daquele momento? Então, esses 3 pontos aqui, muito bem estabelecidos, a gente consegue começar a ajudar, então, o cliente a evoluir. Então, primeiro ponto, mindset digital. Segundo ponto, saber onde estou, através de alguns frameworks que o mercado disponibiliza. E o terceiro ponto é entender qual é a jornada, para que, então, a gente aqui, enquanto empresa, a Float consiga guiá-lo nessa jornada através da identificação de onde ele está e para onde ele quer chegar. E a tecnologia, através desse bate-papo de mindset digital, ela vai se inserindo nessa jornada, para que ele chegue do outro lado, tá? Mas não é somente a tecnologia pura, tá? Tem que estabelecer a jornada, estabelecer onde ele está e entender onde é que ele quer chegar, tá? Eu acho que é dessa forma que a gente consegue ajudar. Ótimo, Rodrigo. Muito obrigado. Cláudio, a pandemia fez com que as empresas se adaptassem rapidamente ao novo mundo digital, que antes poderiam durar meses ou até anos para serem concluídos. Como podemos ajudar os clientes na aceleração digital? Como é que a gente consegue fazer isso no meio de uma pandemia, né? Que eu acho que é um desafio muito grande. Acho que tem coisas que a pandemia forçou, né? Ela, na verdade, ela não facilitou, ela obrigou que alguns dos processos se tornassem mais digitais. O mais clássico de todos é a telemedicina, né? E fez com que ela disparasse em todo o mundo, por uma obrigação. E nem se na época se discutiu se era adequado ou não, se como fazer ou não, simplesmente foi feito porque não havia outra alternativa, né? Assim como outros processos inclusive de teletrabalho, com todo o home office, etc., que impactou na área não só a área de saúde, mas todos os setores, né? Acelerar a transformação digital em meio a uma situação como essa é uma visão estratégica para mim, Fábio. A gente sabe das dificuldades que se tem quando o nível de estresse da equipe, a exposição ao risco, ao hospital lotado com pacientes com Covid pode trazer grandes impactos. Mas estrategicamente é preciso continuar a caminhar. Nós já estamos no 2º ano da pandemia, não sabemos se vai ser o último, sempre fazemos votos e temos fé que possa, sim, amenizar, mas a gente não pode ficar parado, né? As instituições precisam identificar quais aqueles processos precisam ganhar eficiência, porque a outra demanda da situação atual é que as instituições sejam mais eficientes. E as que se saíram melhor nesse momento foram aquelas mais eficientes, muitas das quais tinham um perfil mais digital. Isso quer dizer que é possível acelerar escolhendo os pontos-chave para o ganho de eficiência operacional, para a própria redução de risco que o momento nos traz e fazer isso uma vez mais com método, de maneira que a gente possa colher os benefícios já no curto prazo que a transformação digital vai trazer. A gente tem vários exemplos disso. Eu não me canso de dar um exemplo recente de um cliente nosso da Colômbia, porque tem me marcado muito, um hospital que está de maneira muito acelerada fazendo mudanças. Por quê? Porque tem a ver com o que até o Rodrigo comentou agora há pouco. Primeiro, houve uma mudança de mindset geral, forçada pelas lideranças. O líder principal, o CEO, né, provocou essa mudança de mindset em cada um dos seus gestores. Cada um dos seus gestores tiveram uma missão bem estabelecida de transformar os seus processos críticos usando tecnologia. E eles lá, Rodrigo, também usaram método, né? Usando o framework da RIMS para ajudar nesse processo. Então, o resultado disso é
um hospital que cresceu em meio à pandemia, cresceu, né? Teve um aumento de receita, um aumento de pacientes, um aumento de área física e se tornou mais rentável em meio à sua franca transformação digital. É difícil, mas é possível, desde que se tenha, como eu falei bem no começo, uma visão estratégica desta transformação e ter um método de trabalho. Então, dá, pessoal, dá para fazer. Muito bom, Cláudio, obrigado pela sua resposta. André, eu queria te perguntar o seguinte: estudos indicam que quase metade das pequenas empresas brasileiras, 49,7% mais especificamente, estão mais digitais agora, pós-crise Covid. Esse crescimento também se repete nas grandes empresas. Como que o Sírio-Libanês pode contribuir para grandes e pequenas empresas na busca por excelência operacional e de gestão? Claro, sim, com certeza o Sírio-Libanês ele já estava num processo de transformação digital que já vem há alguns anos, mas neste período da Covid houve uma aceleração imensa desse processo. Tanto a própria minha área, consultoria, né, nós passamos de uma consultoria presencial quase 100% hoje para uma consultoria digital em mais de 80%, ou seja, 80% do trabalho nós temos feito através de videoconsultoria, através de apoio. À distância, claro, sempre que necessário, também existe a situação presencial. Todo o agendamento hoje é feito digital e hoje nós temos, inclusive, assistentes digitais, né, automatizados para atendimento a solicitações de pacientes. Nós temos um grande painel de controle hoje, né, que nós conseguimos acompanhar o hospital praticamente nos todos os pilares mais essenciais, quase que em tempo real, né, por conta da questão digital. Hoje nós temos um desenvolvimento importante, né, da área de inteligência artificial, inclusive de apoio à área de imagem, né? Exemplos disso, por exemplo, o sistema que nós estamos utilizando para fazer tomografia de tórax, que sugere automaticamente que o paciente esteja com Covid. Veja, sugere, não afirma e nem confirma, mas ele sugere e isso nos dá uma tranquilidade maior quando o médico clínico, né, acompanha esse paciente. Alguns pequenos exemplos, né, desse modelo. Hoje, por exemplo, eu tenho na consultoria um painel totalmente digital de acompanhamento em tempo real da pandemia em todas as cidades e municípios brasileiros. Existem vários painéis, mas o nosso está desenvolvido e eu, com nossa equipe, então eu sei dizer, por exemplo, para uma empresa, uma farmacêutica, se a força de vendas dela está liberada para ir em tal região, ou se, por exemplo, uma parte da força de vendas que pertence a grupo de risco ou por idade, ela é seguro que ela vá numa região X, numa cidade X, ou essa cidade está, neste momento, num nível importante da pandemia e na projeção das próximas semanas também. Mesma coisa com escolas. Devo fechar? Devo abrir? Estou tendo um surto numa cidade que eu tenho uma escola. E aí? Qual é a perspectiva? Né? E isso a gente está conseguindo responder praticamente em tempo real. Voltando para a área de gestão, hoje eu tenho painéis de controle tanto de todos os projetos quanto de toda a parte financeira, por exemplo, de cada área, né, do hospital, e estou falando particularmente da área da consultoria, né? Então, assim, esta questão do uso do digital, claro, baseado em cima de processos ágeis,
porque sem ter processo ágil não há digital que resolva, né? Ela facilita e dá toda essa, vamos dizer, eficiência que, no final das contas, gera economia e melhores resultados. Então, sim, eu acho que o Círio está nesse caminho, está num caminho hoje muito determinado nessa linha, e sim, as pequenas empresas têm que correr atrás disso, né? Hoje nós temos 60% dos hospitais brasileiros, ou até um pouco mais, com menos de 100 leitos, que muitos deles ou já estão inviáveis ou estarão inviáveis com o final da pandemia. E tudo isso significa juntar, fazer diagnóstico, ver, por exemplo, se há possibilidade de fusões, de colaborações, criação de redes e de aquisições, e tudo isso tem que ser feito de uma forma também ágil, né? E termos uma fotografia, pelo menos no início, da situação de gestão e da situação da prontidão dessas instituições para transformação digital. Obrigado, André. Pessoal, nós já estamos aí há praticamente 10 minutos para a gente terminar o nosso encontro de hoje. Então, eu queria pedir aí para que vocês pudessem ser um pouco mais breves nas respostas. Ainda temos aqui algumas perguntas para responder. Então, até já vou passar para o Alceu aqui comentar sobre uma pergunta que eu tenho para ele, juntando já uma pergunta que veio aqui através do chat. Alceu, a transformação de fato ocorre quando modifica a essência das instituições, suas fronteiras, sua cadeia de valor, seu modelo de negócios e, principalmente, a forma como se relaciona com os seus stakeholders. Como poderíamos indicar formas de gerar valor para os clientes e para a sociedade por meio de uma transformação digital? E aí, com a pergunta do Pedro, como podemos pensar nessa transformação no meio do caos assistencial que estamos vivendo? Ok. Bom, eu acho que a primeira parte da resposta está exatamente na frase que tu colocasse aí, Fábio, né? Isso vai depender fundamentalmente das estratégias da instituição, tá? E a forma como ela olha, tá, para a sociedade. Tá? Uma instituição pode ser extremamente responsiva ou não, dependendo da forma como ela estabelece as suas estratégias e faz essa relação com a sociedade. Do ponto de vista do que nós podemos fazer em gerar benefícios para a sociedade, né, e para os pacientes, eu já falei e eu nem poderia deixar de falar novamente. Tá? Quando a gente olha os grandes problemas da sociedade brasileira com saúde, é para lá que a gente tem que caminhar na solução. Qual que é um dos problemas? Acesso. Como é que nós conseguimos, se essa é a nossa posição estratégica, né, de estar mais próximos e mais responsivos da sociedade, como é que a gente faz para ser mais ágil no acesso dos pacientes aos serviços de saúde? Como é que a gente faz para o nosso ambiente interno, dentro do processo assistencial, ser de maior qualidade, ser mais seguro? Como é que nós trabalhamos a própria questão da responsabilidade social das nossas instituições com a sociedade? Esses pontos, eles são fundamentais. E aqui eu poderia falar de muitos assuntos de novo. Assim, quando a gente fala de processo assistencial, nós podemos estar falando de apoio à decisão clínica, nós podemos estar falando de agendamento eletrônico, nós podemos estar falando de transformação digital dentro do processo coordenado de atenção à saúde. Em quantos e quantos pacientes, né, a gente ainda encontra uma seringa com líquido dentro, sem nenhuma identificação? Em quantas e quantas instituições o médico ainda diz, olha, fique tranquila, né, a enfermeira vai vir agora aqui, vai lhe dar um comprimidinho cor-de-rosa e essa dor vai passar. E, de repente, aparece alguém com uma seringa, né? E essas coisas todas, né, é o médico que pede o exame não está pronto,
para fazer o diagnóstico na hora certa, são os diagnósticos feitos, né, numa fase mais terminal das doenças, né? Então, tudo isso que a transformação digital pode auxiliar de forma importantíssima são benefícios que nós podemos gerar para a sociedade. Mas, como eu disse, isso tem que estar muito atrelado à estratégia da instituição, né, e ao seu modelo de gestão e especialmente à forma como ela quer olhar a sua relação com a sociedade. Pedro, deixa eu te dizer uma coisa, sabe? Eu acho que se a gente olhar a história, tá, as grandes revoluções foram feitas sempre, né, em crises. Tem até um biólogo americano, que é Diamond Yared, se eu não me engano, que escreve um livro dizendo que as grandes transformações estão ligadas às doenças, às revoluções e ao aço, né? Fazendo uma referência à Revolução Industrial. É isso. Eu acho que a gente precisa aproveitar este momento, que é um momento, como tu colocasse, de muita conturbação, né? Para olhar e ter uma visão estratégica adequada, né? E com a calma que é necessário para se fazer isso. Realmente, a liderança, como o Cláudio Juliano colocou nesse caso lá na Colômbia, a liderança se posicionar dizendo a nossa instituição vai ser diferente, né? E ser diferente no futuro, obrigatoriamente, não há outra forma a não ser conduzindo as suas mudanças, né, também dentro do processo de transformação digital. Obrigado ao seu. Rodrigo, não quero perder aqui uma pergunta para você comentar, que é da Kátia, que como vocês acham que as instituições de saúde devem se posicionar frente ao uso de dados e a cultura data-driven, considerando que atualmente lidamos com um grande volume de dados? Bom, do ponto de vista para como se posturar, sendo bem breve, trazendo esse tema de dados, um primeiro item muito importante é falar de conformidade, né? Porque todo grande poder, vamos dizer assim, traz uma grande responsabilidade, né? E quem tem muitos dados à sua disposição, e ainda mais dados sensíveis por estarmos na área da saúde, a instituição que os guarda e os manipula tem uma grande responsabilidade. Então, a conformidade é o primeiro passo, né? De olhar para tudo aquilo que tecnologicamente eu consigo aumentar a minha conformidade. Depois do ponto de vista de conformidade vencido, né, com os frameworks de mercado, eu tenho um ponto de vista da disponibilidade, né? Também não adianta ter os dados e ter silos de informações. Então, eu acho que são esses dois pontos ali, a conformidade e a disponibilidade, são os dois olhares principais para a gente conseguir administrar esse grande volume de informações sobre a tutela e o olhar da saúde. Obrigado, Rodrigo. Pessoal, a gente está se aproximando do fim aqui, né, do nosso encontro, e eu tenho um anúncio importante aqui para fazer para vocês, mas também gostaria de colocar que todas as perguntas que nós recebemos, nós vamos encaminhar para os nossos palestrantes e responder para vocês posteriormente, tá bom? A gente está com bastante participação aqui hoje no nosso evento, queremos agradecer já de antemão a participação de todos, né? E as perguntas que foram feitas. Mas como podemos ver, durante todo o nosso bate-papo, a transformação digital é algo essencial e inerente a todas as empresas, e principalmente para as instituições de saúde, devido ao momento em que estamos vivendo. Sabemos também da importância e responsabilidade que temos com a saúde das pessoas. Por isso, é com enorme satisfação que eu quero anunciar em primeira mão para vocês que a Healthcare Alliance MV fez uma parceria com a Fox e a consultoria do Sírio-Libanês para ajudar as instituições de saúde no processo de aceleração digital, excelência operacional. E para falar mais dessa grande aliança, convido primeiramente o Cláudio e em seguida o André, que poderão falar um pouco mais sobre o escopo desse trabalho que será feito em benefício dos nossos clientes. Então, pessoal, a gente está agora em parceria com a Healthcare Alliance, aí, capitaneada pelo Fábio, junto com a equipe de consultoria, a área de consultoria do Sírio-Libanês,
para que a gente possa colocar o pé no acelerador, né? Com a metodologia correta, ajudando as instituições de saúde a serem mais digitais, né? E, ao mesmo tempo, evoluir nos seus processos, visando a excelência operacional. Por isso que a ideia aqui desta parceria é ter uma avaliação inicial, que, inclusive, a gente está fazendo isso de uma maneira que as instituições possam contar com os nossos times de uma maneira continuada. Tem uma parte inicial muito importante de um diagnóstico da maturidade digital. Para isso, vamos usar o índice de maturidade digital da Folks de uma maneira estendida para incluir alguns pontos da avaliação do Círio e também da Healthcare Alliance. Então, Folks entra com o lado da metodologia e a experiência para executar esse processo de aceleração digital. O Círio, o André fala um pouquinho, mas uma parte de excelência operacional. E a Healthcare Alliance como esse agregador, né? E com a oferta de soluções que podem resolver os gaps identificados nesta análise inicial. É um programa que começa com um assessment e depois tem uma continuidade. Nós queremos dar método, conhecimento, tecnologia, parceiros de alta qualidade da Healthcare Alliance, para que as instituições possam, de verdade, fazer a tão sonhada transformação digital. Então, por isso que eu estou muito animado também com essa parceria, Fábio, André, eu acho que vai ser um grande diferencial aqui para o mercado nacional e faço votos que isso prospere e que a gente vai trabalhar muito tempo juntos. Obrigado, deixa aí o André comentar um pouquinho. Obrigado, Cláudio. André, por favor. Rapidamente, eu acho que é um salto de qualidade e, na verdade, por falar em salto, eu acho que é um pulo do gato, conseguirmos integrar essas instituições ou essas empresas no sentido de fornecer a melhor solução, a mais viável, a mais eficiente e a mais econômica, que encurte o caminho, né, das instituições para aceleração digital e operacional. Então, a ideia é fazermos um diagnóstico rápido, inicial, abrangendo os principais pilares dessas áreas, né, tanto da área digital quanto da excelência operacional, gestão de processos e governança, a partir dos quais nossas 3 empresas vão criar um diagnóstico, né, na verdade, um panorama dos pontos críticos necessários em todas essas áreas para serem superados no sentido de acelerar essa transformação organizacional. Então, eu chamaria que nós estamos falando de uma aceleração da transformação organizacional que o momento nos impõe. Muito obrigado, André. Nós, da Healthcare Alliance, estamos muito felizes aqui com essa nova parceria, né, com o Círio, com a Folks, junto com a MV e todo o grupo, para que a gente possa aí, ajudar os clientes nesse processo de transformação digital. Como todos sabem, e comentado aqui pelo Alceu, a Healthcare Alliance ela possui aí diversas soluções de parceiros no seu portfólio que incrementam todo esse processo de transformação digital, e a gente também vai poder fazer esse diagnóstico junto com esses nossos parceiros, para que a gente possa identificar aí nos nossos clientes como que está a situação de cada cliente, né? Qual é o índice de maturidade digital, qual o índice de excelência operacional, qual o índice de gestão, de excelência em gestão, e quais as necessidades de tecnologias que esse cliente precisa, né? E indicar e fazer proposições aí para que esse cliente tenha uma jornada nesse processo de aceleração digital e de transformação digital, que é uma jornada que não tem fim, né? Mas a gente precisa ter um horizonte, se programar e realmente estarmos nos planejando para tudo isso acontecer. Então, essa parceria ela é muito importante
e tenho certeza que vai ser de grande valia aí para os nossos clientes. Então, pessoal, eu queria agradecer muito a participação de vocês, nossos palestrantes aqui, também agradecer a participação de todos os participantes aqui, as pessoas que estiveram com a gente até esse horário, pedir perdão aí que nós passamos 5 minutos do horário, mas que realmente nós estamos aqui com um tema bastante relevante. Essa é a primeira mesa da Semana da Tecnologia, né? Já queria convidar vocês também para a segunda mesa, que vai ser agora às 15 horas, né? Falando de medicina baseada em evidências e os avanços tecnológicos. Teremos grandes nomes em todas essas mesas entre hoje e amanhã. Os horários sempre às 10, às 15, às 17 horas. Várias mesas de debates aí com vários renomados palestrantes e nossos parceiros. Então, muito obrigado a todos e tenham um excelente dia. Valeu, pessoal. Tchau, pessoal. Bom dia. Obrigado.